irmãos. Vamos estar hoje cultuando ao Senhor mais uma vez, prestando o nosso culto, a nossa adoração a esse Deus que com a sua graça nos alcançou, com a sua misericórdia, Vamos estar lendo em Romanos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 11, que diz assim: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Sacrifício de amor.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Pela graça e misericórdia do Senhor, mais uma vez eu e você, nós estamos aqui para desfrutarmos desse tempo, desse momento de meditação e reflexão na Palavra de Deus. Meus irmãos, quantos motivos eu e você nós temos para nós agradecermos a Deus. Se você está aí acompanhando esse vídeo, é porque o Senhor tem sustentado você, é porque o Senhor tem dado vida a você, o Senhor tem guardado a sua vida, e isso é muito bom e é por isso que nós estamos alegres. E hoje, queridos, nós vamos fazer aqui menção de algo muito especial. Cristo Jesus, ele nasceu, mas ele também morreu, mas a morte não o venceu, ele ressuscitou. E por isso, queridos, eu e você, nós temos uma garantia. Cristo venceu a morte, porque ele venceu a morte, eu e você, nós que estamos nele, nós também venceremos. A morte não é mais aquela que tem a última palavra, porque Cristo a venceu. Isso é a Páscoa, meus irmãos. E é sobre isso que eu quero meditar com você. Para isso, eu quero convidar você para ler comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. É um texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Feche seus olhos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos permite, de nós estarmos, ó Pai, desfrutando desse tempo, onde nós estaremos ouvindo a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, a Tua direção, fale com cada um de nós, fale com os nossos irmãos, aqueles que estão aí nos acompanhando nessa transmissão, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser edificados pela Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, João Batista ele estava ali na beira, na margem do Rio Jordão, acompanhado de outras pessoas, e aí então ele vê uma pessoa se aproximando. E quando essa pessoa se aproxima, ele percebe que essa pessoa é o seu primo, é Jesus. E diante desse momento, João Batista, na companhia daquelas pessoas, na beira daquele rio, apontando para Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é, por que João Batista se refere a Jesus como esse animal? Por que João Batista chama Jesus de Cordeiro? Isso pode parecer estranho para nós hoje, mas, meus irmãos, isso fazia todo o sentido para as pessoas que estavam ali à beira daquele rio. Isso porque elas estavam acostumadas com o sacrifício de um cordeiro. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel, ele fazia um sacrifício de um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. Ele colocava suas mãos sobre esse cordeiro, então ele confessava, então ele verbalizava os pecados ali de todo Israel. Em oração, naquele momento ele dizia: Senhor, nós ofendemos a tua santidade e por causa disso nós deveríamos morrer. Mas graças te damos porque o Senhor providenciou um cordeiro para morrer em nosso lugar. Queridos, isso é a morte vicária, isso é a morte substitutiva, quando alguém morre no lugar de uma outra pessoa. E nas margens daquele rio, João Batista está dizendo que Jesus não é um cordeiro normal, porque Jesus não iria morrer por uma única pessoa, porque Jesus não ia morrer por um único povo, não, mas João Batista declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, é aquele que iria morrer por pessoas de todos os cantos da terra. Que fascinante! Mas olha só, quem é Jesus? Quem é esse Cordeiro? Jesus, queridos, era uma pessoa, um homem totalmente humano.
Se você andasse ali pela Palestina, você encontraria com um Jesus, e você encontraria um Jesus que estaria ali com fome, você encontraria um Jesus se alimentando, você encontraria um Jesus com sede, você encontraria um Jesus descansando debaixo de uma figueira. Mas, diferente de todos os homens, Jesus não conheceu o pecado. Em Jesus não havia pecado algum. Certa vez, o próprio Senhor Jesus, numa conversa com os fariseus, ele diz lá em João 8,46: quem dentre vós me convence de pecado? Quem entre vocês pode apontar alguma coisa sobre mim? E diz a Bíblia que naquele momento aquelas pessoas, elas se calaram, porque não havia nada a apontar em relação a Jesus. Mas além de Jesus ser um homem, absolutamente homem, Jesus também, ele era e é absolutamente Deus. E isso, queridos, excede a nossa compreensão, vai além da lógica. Como que o ser humano, como que um homem e Deus, eles podem ter essa união. É um mistério para nós. É um mistério que a teologia vai chamar de união hipostática. É a junção do humano com o divino. E, queridos, Jesus, ele era um camarada assim completamente fora da curva. Jesus, ele era um homem inteligente. Ele era rápido. Sabe, ele dava aquelas respostas. As pessoas tentavam, seus oponentes tentavam pegar Jesus com perguntas maliciosas, com perguntas, né? E ele respondia com uma resposta rápida que deixava aquelas pessoas de queixo caído. Suas parábolas eram perfeitas. Os ensinamentos de Jesus eram claros. Jesus, ele operava milagres. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 8, diz lá que somente com a sua palavra, somente com as palavras da sua boca, ele expelia espíritos imundos e ele curava enfermos. Lá em Mateus capítulo 14, diz que numa ocasião havia tantas pessoas em volta de Jesus, todas elas querendo ali ter uma audiência com Jesus, cada um com seus problemas, com as suas dificuldades, esperando ali uma resposta, esperando ali de Jesus uma cura. E eram tantas pessoas de todos os lados, seria quase impossível ter uma audiência pessoal ali, uma por uma. E aí, diante dessa situação, aquelas pessoas, elas pensavam, se nós pelo menos pudermos encostar em Jesus, então nós seremos curados. Então, conforme Jesus ele passava pelo meio daquela multidão, as pessoas, elas se esticavam e tocavam em Jesus, e diz o texto que quando elas tocavam nas vestes de Jesus, essas pessoas, elas eram curadas. Queridos, Jesus ressuscitou Lázaro, sabe? Ele estava ali já, seu corpo cheirando mal, na podridão da sua carne e na autoridade da sua palavra, aquele homem ressuscitou. Meus irmãos, esse é Jesus. E, queridos, até mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, quando elas estudam, conhecem um pouco sobre a história, os feitos de Jesus, elas ficam fascinadas. Tanto é, queridos, que as pessoas nos tempos de Jesus, muitas delas estavam tão admiradas com Jesus que elas queriam proclamar Jesus como rei. Jesus precisou se esquivar, porque essa não era a sua missão, porque a sua missão era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, meus irmãos, finalmente esse dia chegou. Na celebração da Páscoa, a festa judaica, a Páscoa que faz menção, os judeus comemoram até hoje, a Páscoa que faz menção do momento em que o Senhor tirou o povo da escravidão, tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa e os conduziu para a liberdade. A ordem de Deus para o povo hebreu era que eles sacrificassem um cordeiro, passassem ali o sangue desse cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, e o anjo da morte passaria. Só que nas casas que estivesse ali o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima e a morte não adentraria. Ou seja,
o cordeiro, o sangue do cordeiro iria livrar aquela casa da morte. E olha só, meus irmãos, no calendário divino de Deus, aprove ao Senhor de uma forma intencional com que Jesus ele fosse crucificado na época da Páscoa. Por quê? Porque Jesus é esse cordeiro. Porque aquele cordeiro lá do Antigo Testamento apontava para esse cordeiro. Esse é o grande momento da história, o momento em que Jesus se revela como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi trazido, eles o espancaram, eles zombaram de Jesus, eles riam de Jesus. Conta a história bíblica que eles cobriram o rosto de Jesus e começaram a bater com um caniço na cabeça de Jesus. E conforme eles batiam, eles zombavam, eles ridicularizavam, eles riam dizendo: e aí Jesus, profetiza aí, diz aí, adivinha aí quem é que bateu na sua cabeça? Quem é que está aqui batendo em você? Eles humilharam Jesus, eles trataram Jesus como se fosse um fora da lei, como se fosse alguém sem identidade, como se fosse alguém sem dignidade. Jesus foi oprimido e como um cordeiro que está sendo levado ao matadouro, ele prosseguiu, mas sem abrir a sua boca. Eles colocaram a cruz sobre Jesus e eles o levaram até o lugar da execução. E lá no Gólgota, eles o crucificaram entre dois criminosos. A pergunta é, diante de tudo isso, o que Jesus poderia ter feito? Meus irmãos, se Jesus quisesse, ele poderia ter dado uma ordem, uma legião de anjos iria descer naquele momento, naquele lugar e livraria Jesus. Jesus sendo o Deus onipotente, se Jesus quisesse, ele poderia muito bem, dentro da sua onipotência, se livrar daquela cruz, tirar aqueles cravos que seguravam ali, que sustentavam o seu corpo, e ele poderia descer daquela cruz, e se não bastasse isso, ele poderia muito bem, com a sua força e com o seu poder, varrer todas aquelas pessoas que estavam ali zombando, ridicularizando, ironizando ele. Mas não foi isso que ele fez. Não, ele permaneceu lá. Ele decidiu permanecer lá. Lá em João capítulo 10, verso 17 e 18 diz: eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E naquele momento, Jesus, ele decidiu se entregar. E meus irmãos, lá na cruz, por 7 vezes, diz a Bíblia, que por 7 vezes Jesus, ele falou enquanto estava pendurado naquela cruz. A primeira vez é quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Num outro momento, ele manifesta ali a debilidade física do seu corpo e ele diz: tenho sede. Num outro momento, ele perdoa o ladrão que está ali do seu lado, o malfeitor que havia se arrependido. Naquele momento, pendurado naquela cruz, mais uma vez o Senhor Jesus transformando vidas. E naquele momento ele diz para aquele malfeitor: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Pendurado naquela cruz, Jesus ele manifestou o cuidado para com a sua mãe. E ele diz: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Mas a Bíblia também nos conta, queridos, que Jesus, pendurado naquela cruz, num dado momento, o clima começou a mudar, o tempo foi se fechando, e diz a Bíblia também que o dia se transformou em noite. Do meio-dia às 3, que seria um pleno sol, mas na verdade se transformou em noite. E Jesus estava ali naquele momento bebendo do cálice amargo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Por causa dos meus e por causa dos seus pecados. Jesus estava ali bebendo o cálice amargo da ira de Deus por conta dos pecados de pessoas de todas as eras. Pecados de assassinos, pecados de prostitutas, pecados de desobedientes, pecados de errantes.
Todos os tipos de pecados. Pecados de injustiças, pecados de malícias, pecados de avareza, pecados de invejas, pecados de brigas familiares, pecados de fofoca, pecados pela falta de perdão. Naquele momento, Jesus estava tendo dissabor de ter sobre si o peso da ira de Deus por conta dos pecados de todas aquelas pessoas que ele iria salvar. Meus irmãos, ele foi colocado ali, naquela cruz, e sobre Jesus estava também o peso amargo do pecado, por conta de todas aquelas pessoas errantes que somos todos nós. E naquela cruz foi colocado sobre Jesus o pecado dos religiosos, os religiosos que ele também iria alcançar, religiosos como eu. Sabe, queridos, eu já compartilhei isso com vocês na igreja. Eu, por exemplo, eu nasci numa igreja, meus pais são crentes, os meus avós eram cristãos, mas o fato é que eu era de uma igreja, assim como uma cadeira, assim como um banco, assim como uma porta é de uma igreja. Eu era de uma igreja, mas eu não era de Jesus. E isso faz toda a diferença. Eu me lembro que eu estava na escola, eu estava no ensino médio, eu estava conversando ali com um colega de classe, e aí um colega me fez uma pergunta, qual era a minha religião? Eu respondi para ele que eu era cristão, que eu era crente. E a minha professora, ela ouviu essa resposta e ela ficou espantada, e ela exclamou, Moisés, você é crente? Quando ela deu aquela resposta que quase que a classe inteira ouviu, eu fiquei tão surpreso com a surpresa dela, porque ela ouviu que eu era crente. Porque eu era um camarada, eu era um aluno que eu dava muito trabalho. Eu era aquele aluno chato que todo professor odiava. E ela deu aquela resposta, e quando ela deu aquela resposta, eu fiquei tão surpreso e ao mesmo tempo assim tão bobo. E aquilo começou a me levar a uma profunda reflexão, queridos. E ali eu tive uma convicção do meu pecado. Ali eu comecei a meditar na minha vida, a refletir em como eu estava conduzindo a minha vida. E naquele momento, eu tive um arrependimento. E ali, queridos, eu verdadeiramente, eu entreguei a minha vida a Cristo. Deus usou aquela situação, Deus usou a vida daquela professora para que eu pudesse me dar conta da maneira como eu estava desonrando ao Senhor e como eu estava conduzindo a minha vida. Até mesmo por religiosos como eu, Jesus estava ali pendurado naquela cruz. Talvez você se identifique também com essa situação. Talvez você vai na igreja, você é de uma igreja, mas você ainda não faz parte da família de Cristo. Não houve ainda o novo nascimento. Era isso que aconteceu comigo, mas pela graça do Senhor Jesus, pela graça de Deus, o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu pude realmente entender que eu estava vacilando e que algo novo precisava acontecer. E o Senhor abriu os meus olhos e então tudo mudou. Sabe, queridos, naquela cruz, Jesus ele foi transpassado. Mas ele não foi transpassado simplesmente por uma lança. Foi algo muito maior. Jesus foi transpassado também pelas nossas transgressões. Sabe, queridos, ali ele foi moído e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje traz a paz para mim e para você que somos dele, na verdade esse castigo estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas feridas, eu e você, nós somos sarados. Meus irmãos, aquele Cordeiro Santo que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que eu e você nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Naquele momento, Jesus recebeu o peso que eu e você, nós seríamos incapazes de recebermos. No meio daquela escuridão, no meio daquele cenário, no meio daquele drama, sentindo o peso de todos os nossos pecados, Jesus ele exclama, e ele fala mais uma vez naquela cruz, e ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Tamanha era a angústia, tamanha era a solidão de Cristo Jesus pendurado naquela cruz. Meus irmãos, e aí então,
para selar esse momento, o momento mais importante de todos os tempos. Jesus usa da sua autoridade para dizer: Tetelestai, está consumado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí então ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, Jesus morreu. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós, pecadores. Jesus morreu por você, Cido. Jesus morreu por você, Damares. Jesus morreu por você, Diego, Josias, Fran, Jéssica, João Carlos, Solange. Jesus morreu por você, Natália. Jesus morreu por você, Josué, Débora. Jesus morreu por você, Rafael. Jesus morreu por todos nós. Por todos aqueles que na qual Ele resgatou e Ele chamou. Ele morreu por todos nós que reconhecemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso, queridos, que eu e você nós podemos cantar como aquele corinho que diz: foi na cruz, foi na cruz. Eu não vou cantar aqui. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora eu me alegro em sua luz. Meus amados irmãos, a cruz de Cristo Jesus faz toda a diferença. E ela é o sinal de uma nova fase, de um recomeço para as nossas vidas. Jesus morreu, mas a morte não o venceu. Porque diz a Bíblia que Jesus, ele venceu a morte. A morte não teve a última palavra sobre Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, queridos, a vitória de Jesus é também a nossa vitória. A vida de Jesus é a nossa vida. Esse é, queridos, o nosso Jesus. Esse é o nosso Cordeiro. E, meus irmãos, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: porque diz o Senhor, no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo da aceitação. Eis aqui agora o dia da salvação. Jesus, ele morreu por você, meu irmão. Jesus entregou a sua vida, ele se deu ali espontaneamente na cruz por você. Sabe por quê? Porque é impossível você se salvar a si mesmo. Porque é impossível você obter outro meio de salvação. Não há nada que você possa fazer por conta própria para você fugir da ira santa de Deus. Se em Cristo Jesus você está perdido, se em Cristo Jesus você está condenado, se em Cristo Jesus você está condenado, você está fadado a uma vida sem propósito, você está fadado a uma vida sem sentido. Mas Jesus pode entrar na sua vida e Ele pode mudar completamente a sua história. Ele pode estampar um sorriso no seu rosto e Ele pode trazer significado para a sua existência. E Cristo Jesus, Ele pode trazer também para você esperança. Ele pode trazer para você o consolo, a esperança e o consolo de uma vida eterna com Ele na glória. Amados irmãos, Cristo Jesus, Ele nos chama. Diante de tudo isso, eu me lembro de uma história que Jonathan Edwards nos conta. Jonathan Edwards, um pregador do século XVIII, diz ali a história que Jonathan Edwards, ele estava pregando para um cacique e ele pregava para esse homem e esse cacique sempre ficava na dúvida. Jonathan Edwards pregava e esse homem ficava na dúvida, sempre na dúvida, nunca tomava uma posição, sempre na dúvida. Até que num dado momento, Jonathan Edwards fala mais uma vez sobre Cristo Jesus para aquele cacique. E então ele vai e faz uma marca, um círculo na areia em volta daquele homem e diz para aquele homem o seguinte: não saia desse círculo enquanto você não tomar uma decisão. Oh, meus irmãos, e a mesma coisa que eu digo para você. Jesus está chamando você. Você está diante de Deus. E queridos, decida agora, decida hoje.
decida enquanto você assiste a esse vídeo. Não deixe esse dia passar. Não deixe de aproveitar esse momento. Tome uma decisão. Jesus morreu por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, que tira os pecados do mundo. Portanto, entregue a sua vida a Ele. E para você que já se entregou a Ele, para você que pertence a Ele, agradeça ao Senhor por tamanho presente, por tamanha dádiva que Cristo Jesus manifestou por você. Salvação, fruto da graça do Senhor que alcançou você. Agradeça ao Senhor por isso, pelo fato de que Ele, na sua doce graça, olhou para você com amor eterno, com misericórdia e alcançou você. O amor dele envolveu você e chamou você. Agradeça ao Senhor porque num dado momento da sua história, o Senhor Jesus, Ele abriu seu coração, Ele abriu seus olhos, Ele tirou ali os tampões dos seus ouvidos. Agradeça ao Senhor por isso. A Bíblia nos conta, queridos, lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que diz: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Agradeça ao Senhor por isso, porque um dia eu e você, nós estaremos na glória diante dele, prostrados diante dele. Nós estaremos prostrados não diante de um coelhinho da Páscoa, mas eu e você, um dia, nós estaremos prostrados diante desse Cordeiro. E diante desse Cordeiro nós diremos: só tu, Jesus, és digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nos trouxe vida, paz e segurança. A segurança de que um dia nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, aqui nós atravessamos tantas lutas. Aqui nós passamos por tantas dificuldades. Meus irmãos, nós vemos tantas coisas que nos deixam assim perplexos. Como que o pecado de fato foi a pior tragédia de todos os tempos. Meus irmãos, tantas coisas que hoje nos oprime, que nos faz chorar. Tantas coisas difíceis, tantas coisas que muitas vezes nós testemunhamos. Tantas coisas, tantas barbaridades. Doenças, mortes, situações que levam um homem a chorar. Tudo isso é efeito do pecado e isso é a pior tragédia. Quanta violência, quantas injustiças, quanta ganância, inveja, tantas e tantas coisas que são nada mais do que reflexo e resultado do pecado. Tudo isso que faz com que a gente perceba que esse mundo de fato é um mundo corrompido, caído, porque um dia o pecado entrou nessa história. A gente olha para tudo isso e a gente fala: como tudo isso pode? Mas, amados irmãos, um dia nós estaremos com Cristo Jesus e o pecado já não mais existirá. Tudo aquilo que nos faz mal hoje será banido, não mais, lá não adentrará. Meus irmãos, nós viveremos uma vida sem os efeitos amargos do pecado, porque Cristo, o nosso Cordeiro, Ele venceu. E Ele fez isso por mim e por você. O nosso Cordeiro, Ele entrou na nossa história. Ele viveu aqui uma vida humana para morrer naquela cruz deliberadamente e espontaneamente, para que naquela cruz Ele pudesse dizer: Tetelestai, está consumado. Ali Ele venceu todos os nossos inimigos, inclusive a morte. E é por causa disso, queridos, que eu e você, nós já temos sim uma vitória sobre a morte. Porque a Bíblia diz que, ainda que eu e você aqui neste mundo nós viemos a morrer, mas em Cristo Jesus nós não morremos.
Porque quando nós fechamos os nossos olhos, automaticamente nós já o abrimos novamente. Abrimos diante do nosso Cordeiro, aquele que tirou o pecado de todos aqueles que confessaram e acreditaram nele. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje, porque você não tem o controle do tempo e você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Você não domina o seu amanhã. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Cristo Jesus chama você hoje. E para você que já se entregou a Ele, agradeça a Ele por tamanha bênção e por tão grande salvação. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua Palavra e nós suplicamos ao Senhor. Aplica a Tua Palavra aos nossos corações. Pai, nós queremos manifestar nossa gratidão ao Senhor, porque nós, por conta própria, nós nada poderíamos fazer, Senhor. Nós estávamos errantes, cegos, caminhando, Senhor, na perdição, correndo a passos largos para uma condenação eterna, mas aprove ao Senhor estender a Tua mão e nos alcançar. Oh Deus, o Teu amor nos alcançou, o Teu amor nos envolveu, a Tua graça caiu sobre nós, Senhor. Abriu os nossos olhos, tirou as tampas dos nossos ouvidos, o Senhor escancarou, Senhor, os nossos corações para absorver a Tua palavra, Senhor, e o Senhor mudou as nossas vidas. Oh Deus, e por conta disso nós temos agora um significado, por conta disso nós temos um propósito, há uma razão para a nossa existência, Senhor. E também há um consolo, uma esperança para os nossos corações. Nós somos de Cristo, e por mais que tudo aqui nesse mundo passe, Senhor, mas nós temos uma certeza, uma garantia de uma vida eterna contigo. Oh Deus, não há nada que nós possamos fazer, Senhor, para retribuir esse presente do Senhor para conosco. Não há nada, Senhor, não há dinheiro no mundo que possa pagar isso. Deus, oh Deus, é pela Tua graça, Senhor. Oh Deus, e por isso nós queremos aqui manifestar a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor. Mas o Senhor também conhece, ó Pai, a vida e o coração de cada um daqueles que estão acompanhando essa transmissão, que estão assistindo a esse vídeo, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Oh meu Deus, de repente existe aquela pessoa que está nos acompanhando, que ainda não teve um encontro real, genuíno, concreto com o Senhor. De repente essa pessoa ela está mergulhada apenas numa religiosidade, mas uma religiosidade vazia, sem vida, longe do Senhor, sem um relacionamento concreto, real com o Senhor. Oh Deus, e nesse momento o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos dizendo que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali naquela cruz o Senhor sentiu o dissabor da ira amarga, da ira santa de Deus sobre o Senhor, que caiu por conta dos nossos pecados. O Senhor morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a convicção de vivermos a Sua vida, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos reconhecer essa verdade, Senhor. E que essa verdade nos conduza a uma profunda reflexão, a um arrependimento, e que nós possamos nos voltar para Ti, nos voltar para o Senhor na plena convicção de que em Ti há perdão, de que o Senhor está com as Suas mãos estendidas para nós e que no Senhor há salvação. Oh Deus, não há outra razão de nós vivermos a nossa vida senão perto de Ti, porque o Senhor nos criou para a Tua glória, Senhor. Somente o Senhor pode trazer um verdadeiro significado para a nossa vida, somente o Senhor pode trazer um propósito para a nossa existência, Senhor. Não há outro motivo de nós vivermos a nossa vida senão para o Teu louvor e para a Tua glória. Portanto, abra os nossos olhos, abra os olhos daqueles que estão nos acompanhando nesse vídeo, para que eles possam compreender, Senhor, que eles foram feitos para a glória do Teu santo nome. Fale conosco e aplique a Tua palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. E nós agradecemos porque Tu és o nosso Cordeiro e o Senhor morreu a nossa morte. Muito obrigado. Assim nós oramos agradecidos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém,
Amém e amém. Amados irmãos, que eu e você, nós possamos agradecer ao Senhor por esse momento e agradecer ao Senhor também porque Ele morreu na cruz por você. Nas suas orações, queridos, esteja manifestando essa gratidão ao Senhor. E meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão atípico. Nós estamos aqui falando isso constantemente porque é um fato e pessoas estão carecendo da sua oração. Nesse momento existem pessoas que estão aflitas por conta de um conhecido, de um familiar, de um amigo que está sofrendo, ou famílias estão chorando luto. Que nós devemos estar orando, intercedendo por essas pessoas, né? Essa semana a gente tomou notícia de uma irmã, a Thalita, ali da Igreja Batista Central aqui da cidade de Paulínia. Aquela igreja está em luto, aquela família está em luto porque essa irmã, ela teve a sua vida ceifada por conta desse vírus. Nós a conhecíamos, ela trabalhava com cartuchos, nós sempre ali éramos clientes dela, recarregando ali os cartuchos ali com ela. E é uma vida que se foi. Mas atravessamos um momento de luto, mas nesse momento tão difícil nós encontramos um consolo de saber que nesse momento ela está com o Senhor Jesus Cristo na glória. A Bíblia diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Nós choramos com aqueles que choram, mas nós também vivemos nessa questão que é inexplicável. Também nos alegramos com aqueles que se alegram. Nos alegramos pelo fato de que ela, nesse momento, está desfrutando de algo que eu e você, nós nem podemos imaginar. Mas seguimos, irmãos, em oração, intercedendo, para que o Senhor esteja nos sustentando, esteja orando pelos nossos irmãos, esteja orando pelas nossas famílias, uns pelos outros, esteja orando pela nossa igreja, esteja orando pela nossa nação. E aconteça o que acontecer, queridos, se apegue à palavra de Deus. Porque é ela que vai trazer conforto para o seu coração e é ela que é a âncora para a sua vida. Nos momentos conturbados, nos momentos difíceis, nos momentos agitados. É nela que nós encontramos amparo, é nela que nós encontramos descanso, é nela que nós encontramos alívio, é nela que nós encontramos paz, mesmo em meio às tempestades. Cristo Jesus é o nosso abrigo, Cristo Jesus é o nosso porto seguro. E que essa paz de Deus que excede todo o nosso conhecimento, a nossa compreensão, o nosso entendimento, possa repousar sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito e a consolação do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, inclusive também os nossos irmãos da Igreja Batista Central. E sobre todos aqueles que nesse momento estão vivendo dias de aflição, de luto e de perca. Que o Senhor Jesus Cristo, com a sua doce graça e paz, venha ser sobre todos nós, não somente hoje, mas até o dia que Ele voltar para buscar a sua noiva. Deus abençoe a sua vida. Se assim o Senhor nos permitir, na próxima semana nós teremos um novo encontro. Até mais. Tchau, tchau.